Abra a tua Bíblia no Salmo 127, versículo 1. Vamos ler o versículo 1, depois o Salmo 128. Você vai entender o que Deus quer falar com você hoje à noite. Salmos, no meio da Bíblia, é o livro de Salmos, 127, versículo 1. Quem achou, diga amém. Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Pai. A tua palavra é santa, é bendita. Usa-nos para falar com a tua igreja. Eu estava pensando, a gente acostuma dizer, domingo, culto da família, né? Eu vi meus amigos, pastores, eles colocam assim, domingo, culto da família, a família se reúne e vem para a igreja. Só que a gente não fala nada para a família. Dificilmente a gente fala alguma coisa para a família. E se tem uma coisa que Deus tem o seu olhar fixo, é sobre a família. Desde o momento que Deus olhou para o homem e percebeu que não era bom o homem viver só, ali Deus fez uma companheira e começou a família. A família é um local, é um laboratório, onde o caráter dos filhos são formados. Uma família unida, uma família modelo de Deus, há paz, há crescimento, há estrutura. Uma sociedade forte é uma sociedade que ali tem famílias fortes. Uma igreja forte é uma igreja que tem famílias fortalecidas, famílias fortes. Como haverá uma igreja forte se as famílias estiverem fragilizadas? Porque hoje as pessoas dão pouco valor em família. Família. Não dá para viver sem família. Eu não estou aqui para acusar ninguém, pelo contrário. De repente você já está na terceira família. Terceiro relacionamento, teve filho com vários. Pastor, que mensagem é essa? O Senhor vai me atingir, vai me machucar? Não, não é para isso. É que a partir de hoje fica só com uma família. Talvez já tem filho fora. Bom, não era para acontecer isso, mas aconteceu. Deus não te despreza. Então vamos falar algo sobre família, para abrir os seus olhos. E se essa família que você tem hoje, você vai valorizar mais do modelo e do jeito de Deus. Amém, irmãos? Família é coisa de Deus. Não foi o homem que inventou família. Quem inventou a família foi Deus. Não provém do coração do homem. Se Deus tivesse a nossa mente, eu iria falar, Deus está preocupado com as nossas famílias. Verdade. E eu tinha outra mensagem bem diferente para pregar hoje. Eu vou falar sobre família. E você vai ouvir, e Deus vai te abençoar. E você, eu creio que vai se fortalecer mais aí na tua família. Amém, irmãos? Deus quer sarar a tua família. Então, família eu falo pais, filhos. A família restrita, pais, filhos. Depois já são descendentes, parentes, o pai e os filhos dentro daquela casa. Essa aí é a família primária que chama. Essa família precisa ser nutrida. Essa família precisa ser abençoada, para que Deus possa operar. Aqui fala que o homem que cuida da família, que vive com a família, e com a família em volta da mesa, feliz será e tudo irá bem. Então eu creio que a razão dessa pregação é no final você dizer, eu vou investir pesado na família que eu tenho agora. Já errei bastante. Se tem pendência, você vai dar um apoio, mas você vai investir nessa família, e para de arrumar família, que é encrenca,
que não é por aí, isso não agrada o coração de Deus, pelo contrário. Por que eu estou falando isso? Dentro da igreja está acontecendo muito isso, as pessoas abandonando as suas famílias. Os pastores não mexem com isso, porque tem pastores abandonando família também, separando, mas a minha Bíblia diz que Deus não permite isso, não agrada o coração de Deus. Então família é algo que Deus criou e para dar certo. Olha só, através da família, só para você ver como que Deus gosta de família. Deus salvou a família de Noé, tirou toda a família. Se ele não ligasse para a família, ele fala, pega só metade, pega alguns, né? Pega só o casal, como os animais, era só os casais, o casalzinho que ele mandou entrar na arca. Mas Deus diz, vem a família toda, e ninguém irá ficar para fora, ninguém vai ficar. Nós vemos isso em Gênesis 7, versículo 1, então todos entraram na arca. Então Deus, ele cuida da família. A família de Ló, Deus tentou tirar todos, até os genros do Ló, mas não conseguiu, eles zombaram, mas ele queria levar todos, os genros não quiseram ir, porque Sodoma e Gomorra seria destruído, então foi só os filhos e a mulher também Deus não conseguiu levar, porque ela olhou para trás, não cumpriu o papel de família junto para chegar até onde tinha um lugar que eles poderiam ficar livre do mal, do perigo e da morte. E às vezes nós estamos como a mulher de Ló, olhando para trás e a gente não vai chegar naquele lugar. Então Deus é um Deus de família. Atos 16, 31, o Senhor diz, olha só, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Tem pessoas que não se importam com a família. O homem que tem que ser o mantenedor, a mulher hoje em dia está ajudando também, isso é bom, ajuda a família, isso é salutar, isso é muito legal. Obstáculo para a família, qual é o obstáculo? Egoísmo. Alguma pessoa da família que pensa só nela, é difícil, talvez é o marido, talvez é a esposa, talvez é um filho egoísta, só pensa nele. O pai só chora, mas ele quer ser feliz, e vai fazer do jeito dele. O egoísmo dentro da família atrapalha. Precisamos orar a Deus para que deixe que esse egoísmo não seja algo rotineiro, não seja sempre, mas que seja só uma fase, um momento, porque o egoísmo dos pais, o egoísmo dos filhos atrapalham. E às vezes também pode haver na família um filho pródigo, aquele filho que fala, eu não quero saber, eu quero sair de casa, eu quero ser feliz, eu quero ir embora. Isso atrapalha a família também, mas o filho quer ir embora, ele vai fazer o quê? Ele vai embora. Mas o problema é que não é só o filho pródigo, tem o pai pródigo, tem um pai que vai embora. Eu conheço pais aí que para ganhar uma merreca, desculpa a expressão, deixa a família aqui, vai para um outro país, e às vezes não volta mais, é pródigo, foi embora, achou coisa melhor. O filho pródigo, se tivesse achado coisa boa, não tinha voltado, ele só voltou porque quando ele chegou, só tinha lavagem para ele comer, ele nem comeu a lavagem, e aí ele voltou para a família. Mas há também pais egoístas e pródigos, eles querem sair, eles querem esbanjar, eles querem viver. Hoje em dia tem moda o seguinte, a pessoa fala assim, olha, eu sou casado há 10 anos, mas eu quero a minha liberdade, deixa a família aí, eu vou embora, e sai com a malinha da casa. Sangue de Jesus tem poder, é o pai pródigo, é o garotão pródigo, vai embora, vai sair da casa, deixa filho, é a mulher loucona da Silva, que eu tenho visto por aí, eu vou embora, larga o coitado do marido chorando e ela vai, eu quero viver a minha vida. Oh Jesus amado, viver a vida está dentro da casa, em volta da mesa, com seus filhos, essa é a vida que Deus tem para você. A gente precisa conscientizar o que é o cristianismo, porque o pior é que essas tais pessoas falam que são crentes, que são de igreja. Eu não consigo entender isso, dá um nó na cabeça, porque isso não é coisa de Deus, Deus não aceita esse tipo de coisa. Então pai pródigo, mãe pródiga, e assim por diante, e aqueles que não ligam muito não, só quero ser feliz, essa foi a ideia do filho pródigo, quero ser feliz, chega de ficar nessa casa fechadinho aqui, eu quero gozar a vida. Meu Deus, o gozo nosso vem do Espírito Santo, como vocês acabaram de ver agora, esse gozo com paz, com alegria, as bênçãos que vêm do Senhor, ela enriquece e não acrescentam dores. Então essa é a tônica da coisa, e às vezes nós não entendemos isso. Às vezes também com mérito
e recursos próprios, nós tentamos estruturar a família. E não é com mérito e recursos próprios que nós vamos estruturar a família, de forma nenhuma. Isso seria impossível. Quem pode dar uma base, uma firmeza na família? É Deus. Se Deus não estiver na tua casa, se Deus não for aquele que cobre os teus filhos, como a Bíblia diz que Ele cobre, nos cobre, como uma galinha cobre os seus pintinhos ou pintainhos, se Deus não estiver na casa para cobrir, nada será feito. Primeiro Deus em casa, e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Salmo 127 diz: se Deus não edificar a casa, será em vão aqueles que a edificam. Ele fala, é inútil acordar de madrugada, levantar tarde, comer o pão de dores. É inútil, porque a paz não vem. Tem pessoas que ganham dinheiro, ganham sim, mas a família está totalmente destruída. Então convida Deus para esta casa e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não adianta as preocupações. Como pais, os pais ficam preocupados com a educação dos filhos, com a função, com a futura função ou profissão que ele vai ter, com a saúde, com o bem-estar. É normal isso aí, mas tudo isso é importante, porém temos que ser dependente de Deus. E outra coisa, Deus tem colocado essa percepção, e eu já vi outros pastores comentando, a gente prepara os nossos filhos para viver nesse mundo, não prepara os nossos filhos para viver a eternidade. Vocês entendem? Prepara para você ganhar alguma coisa, para um futuro curto, que dura 70 anos no máximo, que já aposenta, já para. Então esse é o futuro. A gente não prega tanto sobre isso e não prepara a nossa família para viver além disso tudo, porque o reino dos céus é além disso tudo. O próprio Cristo diz: se nós buscarmos a Cristo só para as coisas dessa terra, diz o texto, nós seríamos um dos mais miseráveis dos homens. Eu quero para Deus abençoar meus filhos, eu quero formar os meus filhos, ótimo, parabéns, quero formar tudo doutores, tudo alto padrão, eu quero, ótimo, isso aí é bom demais. Mas se você esperar em Cristo só para essa dimensão terrena, você é um dos mais miseráveis dos homens, diz a palavra. A gente tem que esperar sim em Deus para essa terra, e além disso garantir o futuro. Amém? O futuro eterno, é a eternidade que Deus nos oferece. Então isso é importante, mas isso não é tudo. Amém, irmãos? João diz em João 15, versículo 5, na parte B. João 15, 5 na parte B, no finalzinho do versículo: sem mim, diz o Senhor, nada podereis fazer. Sem mim, nada podereis fazer. Então, Cristo no lar é a segurança para viver bem. Cristo no lar é a cura que tanto nós precisamos, que em Peniel aconteceu isso, porque foi ministrada a palavra de Deus. Se no lar nós tivéssemos o culto doméstico e fizesse essas coisas em casas, pedisse perdão em casa mesmo, talvez muitas coisas seriam resolvidas. Louvado seja o nome do Senhor. A família é um alvo de ataques malignos. O maligno tenta. As famílias são alvo de ataques. O diabo não gosta de uma família unida, de família abençoada. O diabo não gosta. Às vezes a pessoa pensa em questão de riqueza. Riqueza nem sempre é sinal de abundância, tá? Riqueza nem sempre é sinal de garantia de uma família feliz. Talvez até atrapalhe, até problemático. A felicidade da família é resultado da presença de Deus, como eu estou passando, e é a tônica desta noite. E há famílias abastadas, onde reina as discórdias. Tem muito, mas é só discórdia, é só briga. E quer ver briga? Quando os pais, os donos de tudo morrem. Antes de sepultar o pai, estão lá: quem vai ficar com quem? Aquela fazenda é de quem? O carro é de quem? É uma loucura. A família desestruturada, e tudo correndo atrás do dinheiro. Olha só, Salomão vai dizer, Provérbios 15, versículo 17 e 18. Provérbios 15, 17 e 18, disse Salomão: melhor é um pouco havendo o temor do Senhor,
do que grande tesouro onde há inquietação. Então é melhor um pouquinho, não precisa, eu não preciso ter um tesouro, ser bilionário, não, um pouquinho, basta para mim ser feliz, amém, irmãos? Tem gente que precisa ter muito para ser feliz, tem outros que precisam de pouco. A gente não precisa ficar correndo para ter muito, não, tá? A Bíblia diz que o maná que caía durante o dia, uns colhiam muito e não tinha falta de nada, outros colhiam pouco, também não tinha falta de nada. Cada um tem um apetite em todas as áreas. Então qual é o teu apetite em relação à vida? E qual é o teu apetite, o teu desejo em relação às coisas de Deus e em relação à família? Quer ser feliz? Una-se a Deus e a tua família. Viva em família, mas você vai ser muito abençoado, amém, irmãos? Outro texto também legal, melhor é o prato de hortaliça onde há amor do que um boi gordo e cevado onde há ódio. Ou é melhor, você que gosta de picanha, Anderson, então é melhor você comer só a salada, uma saladinha já vai, do que um churrascão de picanha, tá? Porque naquele churrasquinho que tem a picanha, vamos supor que ali tem ódio. Então eu dispenso a picanha, eu fico só comendo alface, mas eu quero ficar com amor de Deus, o amor da minha esposa, o amor da família, amém? Vai comer qualquer coisa, qualquer matinho desses aí serve. Assim diz a Bíblia, isso é coisa da Bíblia, isso é a Bíblia que fala. Onde há ódio não é legal. A Bíblia chega a dizer que é melhor viver embaixo de uma ponte, ou de um eiro, de um telhado quebrado, a impressão que é debaixo de uma ponte, do que com uma mulher rixosa, briguenta. Ainda bem que você não tem uma briguenta em casa, né? Ainda bem. E também um homem briguento, quem aguenta? A Bíblia na época era meio machista, porque teria que dar uma cacetada no homem também. E um homem birrento e briguento, quem vive também? Então tem que haver harmonia, queridos. A palavra de Deus nos traz isso, harmonia, viver bem com a família. A família na terra, abaixo de Deus, é o tesouro maior. Muda o tom de voz, porque às vezes a gente altera o tom de voz. Muda o tom de voz, conversa legal, tenha diálogo, tenha tempo para conversar com a sua família. Você conversa com todo mundo, em casa você não conversa. E na era do celular agora, pronto. Há um tempo atrás uma senhora chegou para mim, e olha que faz um tempinho, o celular não estava como está agora, pulverizado. Ela chegou para mim: pastor, perdi a minha filha. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Perdi, pastor. Como que a senhora perdeu? Eu pensei que tinha morrido, pensei que tinha ido embora. Perdi para o celular, pastor. Ela só fica com o celular, não conversa mais comigo. Isso faz muito tempo. E agora, quantas mães estão perdendo o esposo? Quantas mães estão perdendo, quanta mãe está perdendo o filho, né? E o esposo perdendo a esposa por conta do celular, e a família vai ficando destruída. Então a pessoa que está do lado de você está solitária, e você à distância vai ficar conversando com a pessoa lá no outro país, e deixa a pessoa aqui, chupando chupeta. Não é assim que está acontecendo? É um desastre para a família, é um perigo para a família. Isso é um alerta para a nossa família. Nós somos humanos, precisamos de carinho, precisamos de olho no olho, tá? Precisamos até aquelas palavrinhas assim, o marido com a mulher, que é a coluna lá, aquela coluna mestra que sustenta toda a estrutura, marido e mulher. Você orar para ele: eu te amo. Como eu brinquei hoje para os garotos lá que foram preencher para as irmãs, falei assim: se você não sabe fazer uma declaração de amor legal, se você não sabe, fala assim: meu coração por tigela. Pronto, já resolveu. Coração por tigela, isso já servia. Quis falar alguma coisa, mas nem isso você não fala. Eu estou falando que isso é coisa de Deus, o evangelho, isso é coisa de Deus. As pessoas não gostam que fala disso, mas isso é coisa de Deus. Torno a falar: se você já teve várias famílias, a mulher samaritana teve 5 maridos, não sei se teve filho, mas não deixava de ser família. Mas é porque ela não tinha Jesus. Encontrou Jesus, a coisa mudou. Então a partir de agora, para com esse pensamento de separação. A amiga separou, o amigo separou, eu vou separar também. Olha, você é o quê? Você é crente ou você não vai com as outras? Fica com o que você tem, faz dele ou dela um príncipe. Às vezes é sapo, mas dá uma ajeitadinha lá que melhora. Amém, irmão? Dá uma ajeitadinha lá que melhora. Amém?
compreender o propósito de Deus para a família. Você sabe qual é o propósito de Deus para a família? Deus tem um propósito dentro da família, é com a família. A igreja, ela é estabelecida em família. O Senhor sempre trabalhou com famílias. De Gênesis a Apocalipse, Ele usa famílias. Ele nunca deixou. Aqueles carcereiros, quando Paulo e Silas apanharam lá, eles acharam que o pessoal tinha fugido. Ele disse: o que eu faço para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, diz Paulo para o carcereiro. Josué, nós já falamos muito aqui, ele dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Família é coisa de Deus, gente. Por que eu falo? Eu vivo isso. Nós temos família, eu estou com 4 netinhos, mas que gostoso. Se eu não tivesse nada disso, minha esposa, meus filhos, genro, nora, 4 netos, é o céu, gente. É gostoso. Eu não estou aqui falando que eu sou bom e você não está fazendo nada disso. Dá para melhorar isso aí, dá para sarar essa família, dá para viver melhor dentro da família, invista na família e Deus vai se alegrar com isso. Amém? Salmo 127, que nós vemos também, diz: o Senhor deve ser o centro de todo lar. Salmo 127, versículo 1. Olha aí, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam, né? Então o Senhor deve ser o centro, Ele que tem que edificar, Ele deve ser o principal. Se o Senhor, tá? Nossas preocupações devem ser deixadas de lado, porque no Salmo 127, versículo 2 diz: é inútil você levantar cedo, dormir tarde, ficar tão preocupado. A intenção desse versículo aqui é para você tirar essa preocupação. É inútil você preocupar. Se Deus não sustentar, não adianta preocupar. E se Deus sustenta, descansa um pouquinho. Descansa um pouquinho e curte a família, vive a família. Nem que for por um momento. A família deve ser vista como bênção, não é como maldição. Salmo 127, 3. Os filhos são herança do Senhor. Ali mostra no Salmo 127 que os filhos são herança. E a esposa é uma videira frutífera. Já pensou? Os filhos herança em volta da mesa, a mulher videira frutífera. É um quadro da bênção. É a comunhão, é o partilhar do pão em volta da mesa. É em volta da mesa que os milagres acontecem. Símbolo de união. E a mulher frutífera, uma mulher abençoada, uma mulher que produz, uma mulher diferenciada. É isso que Deus quer para a família. É isso que agrada o coração de Deus. Então, meu querido, nós precisamos estar atento a esse tipo de coisa. Como anda o seu casamento? Como anda a sua família? Como você está? Deus, Ele quer mudar, mas para que isso seja mudado, você tem que, esse eu precisa ser sufocado um pouco. E tirar a palavra eu e passar a ser nós. O duro é quando há essa posição do egoísta, a posição de uma pessoa que não se importa que aquele que está do lado é uma pessoa egoísta. Então, saber lidar com os conflitos no lar, saber lidar com a crise dentro dos lares, porque as crises vêm, as situações difíceis vêm, mas nós precisamos suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia fala que os filhos são como uma aljava, os filhos são como flechas que colocam no aljava, né? Que os guerreiros tiram e vão para a guerra e usam aquela flecha. E os filhos são flecha. A gente cria os filhos para lançar os filhos. Nós não criamos os filhos para viver conosco, para ficar conosco ali, sabe? Aquele cria um filho narcisista, um filho que se acha. Não, o filho vai aprender. O filho vai aprender vai ser a flecha que vai ser lançado para longe. O filho precisa ter asa para voar, para crescer, para ir, para fazer o propósito que Deus tem na vida dele. A gente cerceia tanto esses filhos e como se fosse debaixo da saia da mãe, que antigamente tinha esse ditado popular. Esse aí fica debaixo da saia da mãe. Não, o filho precisa sair. Hoje em dia tem garoto
Marmanjo de 30, 40 anos, mamã, eu não tenho dinheiro, me paga mamã. Que mamão, o que, rapaz? Vai trabalhar e deixa os pais, a família. A pessoa tem que preparar os filhos assim. Eu vejo a águia, como que a águia se comporta. Você já deve ter ouvido sobre isso. A águia, ela faz um ninho no alto de um penhasco e coloca lá os seus ovos, e depois, normal, um processo como se fosse uma galinha, e quando os bichinhos, as águias nenenzinhas estão já com penugem, pronta para voar, já dá para voar, elas têm medo. O que a águia faz? Ela vem, joga tudo fora do ninho e joga para baixo, do despenhadeiro abaixo, e eles vão rolando, e falam, minha mãe está doida, né? A mãe águia. Aí ela vai no voo rasante e pega sobre as asas dela e traz de volta, e coloca no ninho de volta, e depois ela vem de novo, um dia depois, joga tudo fora, os bichinhos, ela vai embaixo e pega sobre as asas e traz de volta. Olha só, ensinando os filhos a voar. É isso, a família conectada, marido, mulher, vivendo bem, exemplo de amor, exemplo de caráter, exemplo de fidelidade a Deus. E esse Deus que nós conhecemos do nosso lado, em volta da mesa, tudo irá muito bem. Então nós precisamos, irmãos, nos preocupar mais com a nossa família, porque o nosso Deus, Ele fala sobre isso. Os nossos filhos é abençoado desde o ventre, 127 versículo 3, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, fruto do ventre é um galardão do Senhor. O amor é algo maravilhoso. Queridos, a gente poderia comparar a família com uma grande árvore. Imagine você, uma grande árvore, uma árvore frondosa, uma árvore enorme. Os filhos são os galhos daquela árvore. Os galhos estão conectados no mesmo tronco, mas os galhos estão em posições diferentes, não é? Imagina um galho de uma árvore frondosa, é os filhos, está conectado um aqui, não tem o mesmo destino, em lugares diferentes, no entanto estão conectados no mesmo tronco, e as raízes daquela árvore, elas são os valores hereditários dos avós, tataravós. Então o legado que eles deixaram, é aquelas raízes profundas, esse legado sustenta esta árvore. Só que esta árvore, ela precisa de algo para continuar viva, como a família precisa de algo para continuar viva. A árvore precisa de água e luz para ela continuar vivendo, e nós, com a família, precisamos de amor e de paciência com a nossa família. Então, para a nossa família continuar com esses filhos, que cada um tem uma direção, para continuar unida, nós precisamos ter amor e ter paciência. Eu faço um apelo para você nesta noite, que você possa investir mais nesse relacionamento, falar, na minha casa não haverá separação. A gente falou muito de maldição hereditária. Tem pessoas que a família assim, ninguém dá certo, casa e separa todo mundo. Pode ser maldição hereditária? Pode sim, mas pode não ser nada disso. Pode ser uma pessoa que escolheu viver assim, pessoas egoístas e assim por diante. Porque é fácil a gente colocar maldição, a culpa numa maldição hereditária, mas não é, a culpa é nossa, não tem maldição coisa nenhuma. É o diabo, não tem diabo nenhum, você que fica colocando, o problema é você. Faz as coisas certas para você ver se não vai funcionar. Eu gosto muito desse negócio, eu ainda falei no encontro sobre faça a coisa certa. Foi o que Deus falou para Caim. Ele disse para Caim, Caim, eu aceitei o sacrifício de Abel, mas eu posso aceitar o teu, eu posso aceitar, não aceitei agora, mas se você fizer a coisa certa, eu aceito. Agora, se você não fizer a coisa certa, o pecado jaz à porta, diz o Senhor a Caim. O que Caim fez? Fez assim para Deus, não quis saber, revoltou-se com Abel e o matou, e ele virou um fugitivo. Caim se tornou um fugitivo. Para não ser morto, precisou colocar uma marca nele, um homem marcado, sentenciado
pela falta de sensatez, sentenciado, porque Deus diz, faça a coisa certa e tudo irá bem, ele não quis fazer, e teve consequências danosas, fugitivo, um criminoso. E Deus está falando para você nesta noite, faça a coisa certa, não precisa separar hoje, não precisa separar amanhã, faça a coisa certa, e esse casamento será restaurado, abençoado e melhor do que nunca. Faça a coisa certa. É nós que fazemos coisa errada. Trocar de parceiro é trocar de problema. Se a mulher está apanhando do lado direito, vai apanhar do lado esquerdo, no outro. E o homem também tem levado umas bofetadas também. Não é por aí, não é trocar de parceiro, é mudar de atitude. É mudar de atitude. E você fazendo isso em Cristo Jesus, a paz desse Cristo endireitará as nossas veredas, dos nossos filhos, e será uma bênção na nossa casa. O lar é bendito, o lar é abençoado, o nosso lar é do Senhor. Então a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Então eu gostaria que você, principalmente você se diz cristão, eu sou de Cristo, eu sou, não faça mais nada que venha atrapalhar o seu casamento, não faça nada de errado, glorifica a Deus, ora a Deus, senão como que Deus vai te abençoar? Você pede a bênção, mas você atrai maldição, não é? Deus me abençoa, sara, cura, me dá dinheiro, me dá carro, me dá casa, porque crente ora pedindo assim, não é só assim que tem que orar não, irmãos, mas tudo bem, Deus atende mesmo, mas você vai dizer assim, Senhor, abençoa a minha família. Deus abençoa a minha família, que se eu tiver uma família eu tenho tudo. Se eu tiver uma família, eu tenho tudo. Amém, irmãos? Eu estava falando, eu falei na abertura do encontro aqui, daquele pai, daquele bom pai, que investe num filho, que ele investe pesado, né? 7 filhos. Ele dá a mesma educação, esse pai, dá a mesma educação para o filho, né? Cuida do mesmo jeito dos 7 filhos, mas cada um tem uma inspiração diferente, tem um desejo diferente, tá? Só que esse pai, bondoso pai que cuida, ele não abre mão de nenhum dos filhos, exceto se o filho quiser fugir, como aconteceu com o filho pródigo. Pai, eu vou embora, me dá parte da minha herança, e foi, se deu mal, voltou. Então, queridos, o nosso Deus, Ele quer te abençoar, Ele não quer te perder como filho, como filha, e às vezes perde para o mundo, porque a pessoa perde a família, já perde tudo. Perder a família, principalmente para nós cristãos, é perder tudo, e o Senhor não nos quer assim. Olha só, Salmos 68, versículo 6, Salmos 68, versículo 6, Salmos 68, versículo 6. Deus, Ele faz que o solitário viva em família. Amém? Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus pega o solitário e faz viver em família, mas os rebeldes vivem em terra seca. Quem são esses rebeldes? Aqueles que querem, vou largar, não é brincadeira isso para quem é crente. Eu penso que falta o temor do Senhor, não é? Invista pesado na tua família, invista a partir de hoje, invista. Você fala, pastor, olha, aquele dia que o Senhor falou aquilo foi para mim, eu mudei com a minha família. Porque o problema de desavença na casa ou com o filho é porque um quer ferir o outro. Ofensa de um casal, ou até com os filhos, a gente sofre também, não sofre? É igual a bolinha de ping-pong, você bate na parede e ela volta para você. Se você ofende o teu cônjuge, você está ofendendo você, que ele vai ficar mal, vai ficar triste, e você vai ficar também chateado, ofende você. Então briga de casal não compensa, briga de família não compensa, dá para resolver isso, amém, irmãos? Família perfeita não tem, não é? Mas que dá para viver bem, dá, que dá para viver melhor, dá. O que você pede para Deus? O que você pede que Deus dê para a tua família, que Deus faça com a tua família? O que você gostaria? Porque há muito dissabores,
há muito dissabores, há muito rancores, muito ódio dentro da família. Ainda bem que o pessoal que passou pelo Peniel foi curado, né? Mas a família é coisa de Deus, amém? Eu queria que o louvor viesse aqui, nós vamos cantar sobre a família. Eu creio que eles conseguem, mesmo sem ensaio, né? Não precisa sair tão bom, mas a família, uma família unida, né? Tem pessoas que, se o louvor não conseguir cantar, uma ou duas pessoas só cantando, né? Já dá, tá? Sobre família, eu quero que você saia daqui e fale assim: olha, no final do trabalho, o Peniel, o pastor trouxe uma palavra sobre família. E não pensa que se você não vive bem na família, arrumando outra vai viver. Não irá viver. Então fala: Deus, eu que preciso mudar. Quem vai mudar? Alguém tem que ceder. Alguém tem que mudar primeiro. Alguém tem que mudar. Ela tem que mudar, é você que tem que mudar. Alguém que tem juízo tem que mudar. E começar a abraçar, começar a beijar, começar a fazer elogio, né? Para a esposa, para o esposo, né? O esposo também gosta de elogio, viu? Tá? Porque a mulher quer ser bajulada, mas e para o maridão? Quanto tempo faz que você não fala que ama o teu esposo, que ama teu filho, que abraçou todo mundo? Quanto tempo? A mulher é meio enacada para falar isso, né? Mas tem umas também que é melosa, né? Que é demais, né? Mas tem outros que não tem esse privilégio, não. Deus, segura esta família nas tuas mãos, Senhor. Segura, Pai. Pai querido, esse relacionamento que está quase acabando, não permita que isso aconteça, meu Pai. Que os filhos vivam alegres, Senhor. Ó Deus, que eles sejam alegres pais de famílias, as meninas mães de famílias, Senhor. Em nome de Jesus queremos abençoar a cada lar. Deus, que esta semana seja uma semana extraordinária nos lares, Pai. A tua unção de cura para a família, Senhor. Que haja paz, que haja segurança, Pai, que seja um verdadeiro ninho, um lugar de aconchego, um lugar da tua graça, um lugar da tua presença, em volta da mesa, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoe, Senhor. Ó Deus, quantos não têm sentado na mesa mais? Quantos não param nem um momento para conversar, Senhor? Nem um momento, nem que for para um café na mesa. Pai, não existe mais, Pai. Ó Deus, nós somos igreja, e como igreja nós queremos ministrar a bênção sobre o teu povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ver famílias de mãos dadas, Senhor. Famílias, Pai, glorificando o teu nome. Nós queremos ver, Pai querido, pais, Senhor, pais trazendo crianças para a escola bíblica dominical. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da tua glória. Amém, Jesus, amém. Assente-se. Você sabia que o pai e a mãe, o pai deve ser o sacerdote da casa, mas se o pai não se levantar para ser o sacerdote, a mãe vai se levantar e vai ser a sacerdotisa. Você sabia disso? Mas ele não quer, então levanta a mãe, como fez Abigail, casado com Nabal. Levanta a mãe. Então, porque tem homens que às vezes são mais quietos, ele não faz a função daquilo que deveria fazer, mas então a mãe tem que levantar e fazer. Hoje em dia tem mãe se levantando porque o marido não quer fazer. Não é isso que está acontecendo? Então levanta. O pai deve trazer a criança para a igreja, a mãe deve trazer a criança para a escola dominical, a mãe deve trazer as crianças para o culto, o pai deve trazer, principalmente o pai deve incentivar. Então isso é bênção, irmãos, mas às vezes nós não temos isso, e depois não sabe por que a criança se desviou. Por que se desviou? Porque os pais não têm feito o que deve ser feito. Então a Bíblia diz que nós temos que ensinar a criança o caminho que deve andar, desde pequeno até se tornar velho, não vai esquecer desse caminho. Então crie esta criança na doutrina do Senhor. Tem pessoas que levam as crianças nos carnavais da vida, levam lá para pular, para fazer outras coisas, leva no parquinho, muito, leva no circo, nem se fala, mas na igreja não traz. Por que será? E aí a família, como vai? Então é muito importante a criança na igreja. Às vezes, aparentemente, parece que a criança, ela não entende, mas ela entende tudo. Às vezes eles estão correndo aí, brincando, mas eles estão assimilando tudo. Já tem garotos que hoje são moços, quando assumi a igreja, há 22 anos atrás, eles davam trabalho aqui na igreja, e todo mundo falava mal. Hoje os meninos estão aí, uma bênção do Senhor.
porque ouviu a palavra de Deus. Precisamos inculcar nos nossos filhos. Se o pai não se levanta, a mãe se levanta. Outra coisa importante, o culto doméstico. Você já leu para a tua filha, para o teu filho, a Bíblia, um versículo da Bíblia? Falou de Jesus? De repente o teu filho conhece tantas coisas que aprende na escola e não sabe sobre Jesus, quem é Jesus, sabe todos os personagens aí desses desenhos que estão por aí, mas não sabe quem é Jesus. Então nós temos que passar valores para os nossos filhos, além de um casamento saudável, além de uma mensagem passada dentro de casa saudável, e o tom de voz na hora de falar também, que não pode ficar gritando dentro de casa, amém? Depois o filho cresce e a mãe fala, não sei quem puxou a mãe, ou puxou o pai, puxou um dos dois, é ou não é? Puxou vocês. Então, queridos, nós precisamos ter esse direcionamento, para que tudo vai bem, tudo vá bem. Então nós temos que levantar, como várias mulheres do passado levantaram, vários homens de Deus se levantaram, né? Muitos homens de Deus aí se levantaram, e Deus é um Deus da família. Ele quer que a tua família vá morar nos céus, amém?